Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial para você que ainda não é inscrito. Se inscreva, curta, compartilhe. Deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através deste tão precioso ensino que é o ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 11 da classe de juvenis, a qual tem como tema a redenção. O que é redenção? Qual foi o ato que fez com que toda a humanidade pudesse estar retida a Deus, né? O que significa essa palavra, essa expressão redenção? É isso que nós vamos ver aqui na lição deste dia. O texto principal está em Romanos, capítulo 8, versículo 23, que diz: E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Reter apareceu novamente aqui. Redenção do nosso corpo. A palavra redenção significa que alguém reteu para si alguma coisa. A palavra reter significa ter propriedade em alguma coisa. Ter propriedade em um local, ou de algum objeto, ou de algum povo. Ter propriedade. E quando nós pensamos nessa possibilidade de retenção, lembramos também que para poder reter, ter propriedade em algo, nós temos que trabalhar ou comprar aquilo. Ou seja, alguém que comprou um povo para si e agora este povo é exclusivo desta pessoa. E aí os irmãos estão aqui pensando comigo, sabemos que quem é o nosso Redentor? Quem nos reteu? Quem nos comprou para si? Quem foi esta pessoa? Foi Jesus Cristo. E este ato de redenção, ele se cumpriu por meio da vida de Cristo na cruz do Calvário. E nós veremos um pouco a respeito mais desta palavra e nos aprofundaremos melhor nesta lição. A introdução vai dizer: a redenção foi um ato negocial de Deus, em que ele nos comprou para ele, resgatando-nos da prisão do pecado, cujo fim era a morte, conforme Ezequiel 18, verso 20, que todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ele nos justifica, e ele nos purifica de todo pecado. A graça de Deus, onde há pecado, superabundou. E agora, mediante a nossa fé, conforme Efésios 2, 8 e 9, nele nós recebemos esta graça que nos perdoa, essa graça que nos orienta, essa graça que nos dirige para sermos conformes àquilo que o Senhor quer que nós sejamos. E a redenção significa que foi um ato negocial. Deus negociou o nosso passe com Ele mesmo, consigo mesmo, enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo, enviando o nosso Senhor e Salvador Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. A morte de cruz foi necessária porque o Cristo era o sacrifício. E no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos também através de derramamento de sangue. E Jesus derramou o seu sangue por amor a mim e por amor a você. E agora, através deste ato sacrificial, ele nos comprou para si mesmo
pelo seu precioso sangue. Romanos capítulo 3, verso 21 e 28, é a leitura bíblica em classe dessa lição. E o primeiro ponto da nossa lição vai dizer: redenção. Uma pequena reflexão subtópico deste ponto. Vamos pensar em uma pessoa que está no corredor da morte, em uma penitenciária chamada Justiça de Deus. Esse indivíduo que fez coisas horríveis foi condenado e a sua pena será a morte. Ele reconhece que merece morrer. Sabe que é apenas uma questão de tempo. Não cria expectativa para o futuro. Apenas procura viver com intensidade seus dias na prisão, fazendo tudo que vem à cabeça. Afinal, pensa ele, a morte está bem perto. O que mais eu posso esperar? Vou aproveitar meu resto da vida, pois por mais que ele tente encontrar a felicidade, continua triste. Nada preenche seu vazio. Ele sente todo o tempo o cheiro da morte. Um dia, porém, escuta essa, o carcereiro chegou com alvará de soltura, pois o juiz decidiu lhe conceder liberdade. Grande alegria este homem viveu. Enquanto arruma as coisas para sair da prisão, o preso pergunta: mas por que eu fui solto? O carcereiro responde: é que um outro homem assumiu seus crimes e, por isso, foi morto em seu lugar. Jesus Cristo fez a mesma coisa. Ele se fez pecador por nós, assumiu a maldição da cruz, conforme Gálatas 3:13. O Cordeiro de Deus, santo e imaculado, sem pecado, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. Ele se fez pecador em nosso lugar, para que agora, através do sangue de Jesus, através do seu sacrifício, desta grande obra de redenção, nós agora somos de Deus, mediante Jesus Cristo. Nós somos justificados perante o Senhor. Subtópico 2. O que é redenção? É um ato soberano de Deus que enviou seu Filho para morrer no Calvário por toda a humanidade, pagando assim o preço pelo nosso pecado. Portanto, a redenção é uma carta de alforria, palavra que significa liberdade. Agora nós temos liberdade em Cristo. Cristo nos libertou da condenação do pecado. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Agora somos livres, não para pecar, mas livres para andar em comunhão com Cristo, porque nós somos dele. Agora nós somos propriedade. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ele é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, ele disse: sede santos, porque eu sou santo. E a santidade deve ser uma marca na vida da igreja, porque nós estamos retidos para com o seu amor, retidos no seu amor. E agora nós devemos andar como tal. Subtópico 3, a força da redenção. Ao escrever o célebre livro do Contrato Social, o suíço Jean, dizendo que o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado, essa é a ideia que se desdobra em toda a extensão da festejada obra, deste autor, desse escritor Jean Marx. Mas isso será verdade? O homem nasce acorrentado? O homem é acorrentado? É o que ele prega aqui neste livro, fala aqui neste livro. Será que o homem nasce livre e a sociedade, a família e a igreja o aprisionam em todos os lugares? A Bíblia diz exatamente ao contrário. Ela fala que o homem nasce acorrentado.
Gênesis capítulo 8, versículo 21. Romanos 3, 23. Mas pode ser livre em Cristo Jesus, conforme Romanos 8, verso 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A nossa liberdade está em Cristo. Por quê? Porque nós já nascemos com o pecado em nossas entranhas, com o pecado em nosso corpo, conforme Romanos 3, 23. Que destituído nós estamos da glória de Deus por causa do pecado. Mas agora, por causa do sacrifício de Cristo, por causa do Espírito de vida que está no nosso coração, nós estamos livres para adorar a Deus. Esta é a força da redenção em Cristo Jesus, poder de Deus para todos aqueles que creem. Ponto 2, o preço da redenção. Qual seria o preço? Quem poderia pagar? Quem poderia pagar os nossos pecados? Que valor seria este preço pelos nossos pecados? Jesus, o Filho de Deus. Deus, ele planejou, ele valorizou a nossa vida com ele, com um preço, com um valor inestimável, com um valor incalculável, o valor do sangue precioso do Filho de Deus, Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Não tem preço, porém ele se fez, não tem valor, porém ele se fez preço por nós. Ele colocou um preço para comprar, que foi a própria vida, a sua própria vida. Ponto número 3. Os tempos da redenção, passado, presente e futuro. Nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. A redenção, ela aconteceu em 3 tempos. Ela acontece em 3 tempos. No tempo passado, foi no Calvário, quando Jesus, na cruz do Calvário, entrega o seu Espírito a Deus, ele diz, está consumado. O ato executório da redenção por meio do Filho de Deus acontece naquele exato momento. A partir daquele momento inicia-se o ato salvífico de Cristo na cruz por toda a humanidade. E toda a humanidade agora, que crê nele, que crê no seu sacrifício, já começa ali, o primeiro estágio ou o primeiro tempo da redenção. Eu estou retido, estou passando também por um tempo de redenção. Criei no Senhor Jesus, acreditei nas suas promessas, sei que ele é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, morreu na cruz do Calvário por mim. Iniciou-se agora, neste momento, o plano de salvação na minha vida, executado por Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, no passado. No presente, através da conversão. Quantos estão se convertendo a Jesus Cristo agora e a redenção sendo aplicada de maneira presente na vida de todos aqueles que agora estão aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando Jesus estava na cruz, ele disse para aquele ladrão, lembra-te, ladrão falou para Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus imediatamente disse ao ladrão, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42 a 43. O ato executório do passado estava se tornando presente para aquele ladrão. Aquele ladrão, ele foi salvo pelo próprio Cristo no momento em que ele entregou a sua vida, se converteu a Jesus Cristo naquele momento. Reconheceu as suas falhas, os seus erros, e viu que necessariamente precisaria de um Redentor. E Jesus fez isso. Este é um exemplo da salvação presente. Embora
às vezes, não coincida com a execução de Jesus na cruz do Calvário, mas para aquele ladrão estava sendo já comprado por Jesus Cristo naquele momento. E no futuro, a glorificação do nosso corpo. Jesus virá arrebatar a sua igreja e na oportunidade, conforme 1 Coríntios 15, né, a partir do verso 50, vai dizer que o nosso corpo será revestido da incorruptibilidade. O nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. E no futuro, essa redenção se completará, se concluirá de uma maneira plena nos filhos de Deus. A redenção que no passado foi realizada no Calvário por Cristo e no tempo presente que aconteceu em nossa conversão, também terá um futuro a glorificação do corpo, do nosso corpo, conforme também o corpo de Jesus Cristo foi glorificado. E isso por ocasião do arrebatamento, isto é, quando recebermos um corpo igual ao de Jesus. O corpo que é um corpo celestial, um corpo que em um certo momento era transcendente, atravessava a parede, em outro momento era físico. O corpo de Jesus, de uma maneira gloriosa, o nosso corpo, na nossa ressurreição, também terá esta mesma semelhança. Ponto 4, a bênção da redenção. A redenção traz consigo maravilhosas bênçãos que vamos descrever aqui nesta oportunidade. Primeiro, fez-nos agradáveis diante de Deus. Efésios 1, 6. Paulo diz que Deus nos fez agradáveis a Ele. Que coisa maravilhosa! Desde a queda, o homem tinha se transformado em inimigo de Deus, conforme Tiago 4, verso 4. Por que agora nós agradamos a Deus? Porque o sangue de Cristo nos cobre, nos purifica de todo pecado. No Antigo Testamento, o sacrifício de um cordeiro, quando era degolado e esse sangue era levado no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, pelo sumo sacerdote uma vez por ano, Deus perdoava o pecado das nações, do povo de Israel, por causa daquele sangue puro e imaculado, que é aquele que foi apresentado a Deus, cobria o pecado do povo. E quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, significando, mostrando que Jesus era o próprio Cordeiro vivo, que agora iria, cobrir os nossos pecados, purificar a nossa mente, o nosso corpo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E isso fez-nos agradável a Deus. Agora, quando Deus olha para um pecador, a sua ira é aplacada, porque Cristo, o Cordeiro Imaculado, se fez carne e derramou o seu sangue por nós, em nosso lugar. Quando Cristo olha para nós, para um pecador redimido por Cristo, enxerga o próprio Senhor Jesus Cristo. E então nós nos tornamos agradáveis para Deus e temos novamente paz com Deus. Subtópico 2, perdão dos pecados. Efésios 1:7. Como dito anteriormente, para a redenção se concretizar, é preciso ter arrependimento. Na lição passada nós vimos a respeito disso. E fé. Assim a redenção confere o perdão dos pecados, porque houve arrependimento. Isso nos livra de uma terrível maldição, de um fim melancólico. O perdão dos pecados só vem através do arrependimento de um pecador mediante a fé em Jesus Cristo. E isso nos livra, como eu falei no tópico anterior, da ira do Senhor, da ira de Deus, porque os nossos pecados são perdoados, são apagados pelo Deus Todo-Poderoso. Subtópico 3, o selo do Espírito Santo, Efésios 1:13, Gálatas 3:14. O selo do Espírito Santo é uma consequência para quem é redimido por Jesus
Esse selo não é o batismo com o Espírito Santo, é evidenciado pelo falar em línguas estranhas, mas o batismo no Espírito Santo, aonde o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. E um selo, meus queridos irmãos, é inviolável, né? Um selo, quando a gente coloca, por exemplo, levando aqui trazendo aqui uma metáfora, né, uma ilustração para os irmãos, quando a gente vai nos correios e coloca o selo naquela carta, aquele selo garante que aquela carta vai chegar ao destino inviolável, vai chegar naquele local sem ser violado. Quando o destinatário recebe aquela carta, né, ele olha para aquela carta e percebe que ela está inviolada. A mesma coisa o Espírito Santo vai fazer conosco. Ele vai nos conduzir ao céu no momento do arrebatamento da igreja, no momento em que nós nos encontraremos com o Senhor, e lá estaremos invioláveis perante a Deus, por causa do selo do Espírito Santo. Então as bênçãos da redenção, ela nos torna agradáveis a Deus, ela nos perdoa dos nossos pecados e, por fim, ela nos sela com o próprio Espírito Santo da promessa, que nos conduzirá ao céu para as moradas eternas. Para concluir, vai dizer o seguinte: como vimos, a redenção trazida pelo sangue de Jesus foi suficiente para nos fazer agradáveis a Deus, perdoar os nossos pecados e garantir a nossa salvação com o selo do Espírito Santo. É aquilo que eu falei para os irmãos, para nós concluir esta aula dizendo a você, meu querido aluno e professor, não desista do seu propósito para com Deus, porque o selo do Espírito Santo está no seu coração, e este selo, quer que você queira ou não, está trabalhando no seu ser para que um dia nós possamos chegar lá invioláveis na presença do nosso Senhor. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, né? Rápidos comentários aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seus comentários, né? Ajude-nos a alcançar mais vidas através deste ensino, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.